Boa noite, amados irmãos e irmãs. Vamos ao Salmo de número 100. Salmo de número 100. A Sociedade Bíblica titula como hino de ingresso ao templo, de entrada no templo, né? E é um salmo de ações de graças. Nós vamos ver palavras que fazem referências ao templo enquanto lemos o Salmo 100. Todos encontraram? Acompanhem na sua Bíblia. Diz a palavra de Deus assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Vamos ler mais uma vez, todos juntos, a uma só voz, assim, bem bonito. Todo salmo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. A sua fidelidade. Muito bem, amados, nós já temos aprendido que cultuar a Deus é parte de nossa gratidão a Ele. O culto é uma expressão de gratidão. Eu estou vindo à presença de Deus e enquanto o adoro, eu expresso toda a minha gratidão a Deus, todo o meu louvor. E que este é o propósito. Deus nos libertou dos nossos pecados para que hoje nós o adorássemos. É o propósito de Deus. Ele nos liberta da escravidão dos pecados. Nós vamos falar disso no decorrer dessa mensagem de forma mais profunda, mais clara. E depois de libertos da escravidão, retirados do mundo, comprados do mundo, então Ele nos chama à adoração. Veja que tem um propósito, essa adoração. Temos aprendido, temos ouvido sobre isso. Também já temos aprendido que o culto não se resume a estarmos reunidos aqui na igreja, por exemplo, mas que Deus requer mais do que a nossa presença na igreja, no culto. Ele requer o nosso coração. Então, há uma ligação, essa questão do culto com o coração, durante o culto no domingo, não apenas, mas durante a vida, durante os dias da semana. Então, culto a Deus, eu cultuo a Deus com o meu coração, com a minha alma, durante o dia, os dias da minha vida. Então, está além da nossa reunião aqui e é o que significa, e já estudamos também, uma adoração em espírito e em verdade, uma adoração sincera, mas por meio de sua palavra. Portanto, nesta noite, e se o Senhor permitir, nos 2 próximos domingos, eu gostaria de meditar com os irmãos neste Salmo 100. Pequeno e bem conhecido, trata-se de uma convocação para cultuarmos a Deus por aquilo que Ele fez por nós
e por aquilo que Ele é para nós. Eu quero repetir essa parte, escutem bem. Este é um salmo pequeno, bem conhecido por nós. Trata-se de uma convocação para cultuarmos a Deus por aquilo que Ele fez por nós e cultuarmos a Deus por aquilo que Ele é para cada um de nós. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir a direção de Deus nesta noite. Oremos todos. Nossa gratidão, Senhor, a Ti, Deus. Obrigado por nos conceder vir à Tua presença e agora ao redor da Tua palavra, enquanto meditamos, enquanto observamos, Senhor, atentamente. Toma cativo de fato a nossa alma, o nosso coração, toda a nossa atenção para este momento, e que, como acabamos de cantar, que Teu Espírito nos encha do Senhor e nos controle, conduza todo o nosso viver por meio da Tua palavra, do ensino da Tua palavra e do conhecimento do Senhor, da Tua vontade. Abençoa esta igreja nesta noite, nossas vidas, Teus filhos e filhas, aqueles que vêm à Tua presença para ouvir do Senhor. E se há alguém que porventura ainda não é salvo, não Te conhece, que a Tua salvação alcance, ó Deus, os corações nesta noite. Abra o entendimento, faça compreender e receba esta alegria de servir ao Senhor. Abençoa também tantos outros lugares, outras igrejas, que nesta hora Teu povo vem à Tua presença, os Teus filhos, as Tuas filhas vêm à Tua presença alegremente adorar o nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus, ó Deus, conduz todo esse momento, te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, estudiosos concordam que em outros tempos, e como bem fala o título, o tema da Sociedade Bíblica, o hino de ingresso no templo, estudiosos concordam que este salmo ele foi como um cântico de entrada no templo. E aí nós podemos perceber isso, observar exemplos nas expressões no versículo 4, quando nós lemos expressões como entrai por suas portas. Vocês estão vendo as portas? Entrem pelas portas, entrem por estas portas. É um chamado para estar do lado de dentro, um chamado para adorar lá dentro, lá onde está a presença dEle. Essa é a ideia. Entrai por suas portas. E um outro termo que encontramos também no verso 4, e nos teus átrios, no lugar, no pátio, no lugar da adoração. E então, um salmo que nos ensina sobre a nossa atitude quando nos aproximamos dessa adoração. É a nossa atitude quando nos aproximamos de Deus para cultuá-lo. Veja, estamos falando de atitude. Daí nós encontramos neste salmo pelo menos 7 imperativos relacionados ao culto. São como que ordens diretas do Senhor que envolve essa entrada e a participação do templo, a participação do culto, envolve estas coisas. E aqui nós encontramos pelo menos esses 7 imperativos. No verso 1 ele diz: celebrai. Veja, uma ordem, um mandamento: celebrem, celebrai. A nova revista atualizada é a versão que eu estava lendo hoje. Esta aqui nós adquirimos por meio ali do auxílio do irmão Valcinei. Ele usa esse termo, apesar de ser revista atualizada como a nossa, mas é a nova revista atualizada. Então aqui nós lemos celebrai na nossa revista atualizada. Lá ele diz celebrem. É uma ordem mais clara, né? Celebrem no verso 1. No verso 2 ele usa 2 termos: servir. Lá na revista, a nova revista atualizada diz sirvam. O outro termo é apresentai-vos. Lá é se apresentem. No verso 3
nós encontramos o quarto imperativo, sabei, e essa palavra do nosso texto. O verso 4 nós encontramos os últimos três imperativos. Ele diz: entrai, rendei-lhe graças, e por último, bendizei-lhe. Veja, queridos, celebrai, servi, apresentai-vos, sabei, entrai, rendei-lhe graças e bendizei-lhe. 7 palavras que envolvem essa entrada para dentro da adoração, para dentro do culto e da participação deste culto. Ora, o que este Salmo 100 tem a nos ensinar? São poucas palavras, poucos versos, é um dos menores capítulos, por assim dizer, um dos menores salmos da Escritura, mas com tanto ensino e tão profundo ensino. E nesta noite, com a graça do Senhor, nós estamos vendo apenas a primeira parte de 3, se o Senhor Deus nos conceder graça. E nestes imperativos, então, se destacam 2 coisas que envolvem este Salmo 100, que é a alegria, faz parte do tema da mensagem desta noite, e gratidão no culto ao Senhor. Alegria e gratidão no culto ao Senhor. E nesta primeira parte de meditação no Salmo 100, eu quero pensar com os irmãos sobre o tema a alegria no servir a Deus. A alegria no servir a Deus, enfatizando especialmente o serviço de culto, especialmente o serviço de culto. Ora, irmãos, deixa eu perguntar, e para que possamos responder de forma assim sincera em nossos corações: como devemos nos aproximar de Deus? Não estamos falando da roupa, do penteado. Essas coisas elas acontecerão como consequência. Quando eu falo como consequência, é assim: se o nosso Deus ele é um Deus que eu não tenho tanta compreensão da sua grandeza, da importância de estar diante dele, isso pode ser refletido na forma que eu me arrumo para me apresentar diante dele. Isso não é uma coisa principal, tão importante, e nem tem a ver com a vestimenta ou o penteado mais caro, mas tem a ver com o melhor que eu tenho para vir diante do Senhor, compreendendo a importância disso. Por isso eu digo que é uma consequência, é algo para pensarmos. Como devemos nos aproximar de Deus? Como você chegou até aqui nesta noite? Como você saiu da sua casa? O que passava no seu coração, nos seus pensamentos? Caso vem para cá, vem para o templo, para a igreja. Será que as nossas mentes elas estão com a imagem dos irmãos, com a reunião da igreja, com as pessoas que entram aqui, a imagem das paredes, do pastor pregando, do momento de louvor, de cântico? Será que essas imagens elas estão na nossa mente, no nosso coração? E isso de certa forma é legítimo, faz parte disso, mas é necessário um conhecimento mais profundo, um entendimento mais profundo. Como está seu coração para este culto a Deus? Como estão os nossos corações para este culto a Deus? Em primeiro lugar, quem é Deus para que o sirvamos? Quem é Deus para que o sirvamos? Lendo estes 3 primeiros versículos do Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Quando nós lemos esses 3 versículos, nós notamos que essa adoração para a qual somos todos convocados, ela é direcionada ao Senhor. Se você quantas vezes aparece a palavra Senhor aqui? Celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor, sabei que o Senhor é o que nós encontramos nesse texto. Ele diz:
que esse Senhor, ou pode ser traduzido também como o Eterno, é difícil pronunciar a palavra como ela. Alguns teólogos concordam, alguns estudiosos concordam que pode se chamar Yahvé. Então vamos pensar que seja assim, mas aponta para o fato de que Ele é o Deus Criador. Essas coisas apontam para esse fato, que Ele é um Deus Criador e Ele é um Deus sustentador. É um Deus que nos sustenta. Falamos dele, somos, pertencemos a Ele. Não há um melhor motivo para estarmos aqui. Lembram da imagem que falamos dos irmãos, da igreja, das paredes, do pastor pregando, do grupo de louvor? Essas coisas, elas parecem ser legítimas, fazem parte do culto, é o que nós encontramos visivelmente no culto. Mas há um motivo maior para estarmos aqui. Sim, nós viemos para nos encontrar e nos alegrarmos nisso. É muito bom nos encontrarmos. Há também um sentimento de compromisso com a instituição, do tipo, eu sou membro da igreja, então eu tenho que ir ao culto. Vocês entendem isso? Há esse sentimento. Isso, de certa maneira, é legítimo, tem a ver com a nossa responsabilidade, com o nosso compromisso. Mas veja, este nome de Deus, Yahvé, o Senhor ou o Eterno, ele é mencionado em cada um dos 3 versículos iniciais, e em cada caso está ligado a um imperativo. Em cada situação ele está ligado. Veja, quando eu falo imperativo, é um verbo imperativo que expressa um mandamento, uma ordem direta de Deus, para que toda a terra, todos os povos, todas as pessoas, especialmente o seu povo, façam algo. O que? Venham à sua presença para adorá-lo. É o que nós encontramos. Ele está ligado à palavra do Senhor, a esse verbo: celebrai com júbilo a Yahvé, servi a Yahvé, sabei que Yahvé é Deus, que o Senhor, o Eterno, aquele que não tem início nem fim, Ele é Deus. Eu fico pensando nessas palavras do salmista. Será que aqueles aos quais o salmista escreve não sabiam? Porque eles saibam. É como se ele quisesse dizer: saibam que este, ao qual nós somos chamados a nos apresentar diante dele com júbilo e alegria, não é um como eu. Saibam que aquele ao qual nós somos chamados a nos apresentar para ele com alegria, não é um como você, não é um como qualquer homem. Saibam que ele é Deus. Ou seja, muitas coisas podem servir de motivação para virmos aqui, e algumas são legítimas. A comunhão é legítima, por exemplo, mas a motivação principal para virmos à presença de Deus é porque Ele é Deus, o único Deus Criador, o único Deus que nos sustenta, nos dá vida, faz que esta vida permaneça em nós. Ele nos dá os dias da vida, Ele nos sustenta. Você entende isso? Nós estamos pensando nesse propósito. Deus fez você e eu e nos sustenta a vida. Mas há algo mais que veremos até o final. Como ele deve ser servido? O Salmo também fala a respeito disso. São questões que nós estamos perguntando para o Salmo. Quem é Deus para que o sirvamos? Como ele deve ser servido? O salmista diz no verso 1: celebrai com júbilo, com júbilo. E é interessante, irmãos, porque essa expressão refere-se a um grito cheio de alegria. Quando você vai para a palavra e começa a estudar a palavra original,
o significado gramatical dessa palavra lá no Antigo Testamento, esse é o significado. O significado é uma expressão de grito de alegria. E eu fico pensando se de repente isso não tem a ver, por exemplo, com aquela motivação, muitas vezes, naqueles cultos, né, pentecostais, onde saem aqueles aleluia, e assim como expressão dessa alegria, porque é exatamente isso que a palavra diz, salvo o fato de que ela não expressa necessariamente uma palavra, não é uma expressão falada em si, conhecida, mas um sentimento de explosão no coração por estar naquele lugar, esse é o chamado de Deus. Pense numa imagem de um rei que é coroado e se assenta no trono. Nós já vimos isso em filmes, por exemplo, e então todo o povo grita a uma só voz com grande alegria. Já viram isso em filmes? Quando há um rei mau, né, naqueles filmes ficção, e aí aquele rei é destituído do seu poder, e o herói do filme se torna o rei, aí está todo o povo ali embaixo, eles dão aquele grito de júbilo. É essa expressão, é o que parece essa expressão. Não se ouve necessariamente palavras, mas uma grande celebração. Celebrai com júbilo. Eu estava certa vez no encontro da Fé Reformada, ainda era aqui uma das edições que aconteceu aqui na igreja da Cidade Nova, ali no Pastor Jaime, e ouvindo umas mensagens, da mensagem do pastor Andeuquim, e ele falava sobre a glória de Cristo esse dia. Eu fiquei assim numa empolgação naquele dia, mas eu me contive, não sei se certo ou errado. Depois estávamos na fila do chá e eu conversando com ele, disse: pastor, naquele momento, em algum momento da sua mensagem, eu fiquei para dar um grito de aleluia ali dentro, glória a Deus pelo que eu estava ouvindo naquele dia. E ele olhou para mim e disse: ué, por que você não deu? Sabe, é esse momento. Veja, é assim Deus chama o seu povo: celebrai com júbilo. Uma outra questão é: quem deve celebrar com júbilo ao Senhor? Todas as terras, diz o texto. Aqui, apesar do plural, todas as terras, em nossa tradução, no texto hebraico, nós temos um singular, uma unidade. Isso é, não só os israelitas que tinham acesso ao templo, mas a terra inteira é convocada a esta adoração cheia de alegria. O templo, lembrem que simbolizava a presença de Deus. Então esse chamado para que toda a terra viesse ao templo é um chamado para que viessem à presença de Deus. Toda a terra também é chamada a servir ao Senhor com alegria. Este servir será o tema de uma de nossas mensagens, talvez a terceira mensagem, mas por enquanto veja o verbo traduzido por servir, ele é amplo nesse significado, esse servir, e ele está relacionado com o prestar culto, mas também com o servir a Deus de forma mais ampla, como falamos no início, com a vida, todo dia. Daí uma mensagem para falarmos só nisso, nesse servir. Portanto, ainda que servir a Deus seja algo que devemos fazer com toda a nossa maneira de viver, faz parte desse servir mais amplo, faz parte dele o culto, e o culto é um serviço que prestamos a Deus. Isso é tão interessante, porque na nossa língua nós falamos assim, vamos ao culto, ou vamos à igreja, né? Que horas é o culto? Que horas é a programação lá, a reunião? Nós usamos esses termos, mas na língua espanhola, enquanto estávamos, por exemplo, na última conferência, uma conferência que houve por conta do aniversário da Igreja Batista, Casa de Deus, lá em Santa Helena de Uairém, nós ouvimos bastante
muitas vezes os irmãos falarem serviço. Que horas é o serviço? É o serviço. É a tradução na língua do significado desta palavra, quando na reunião dos santos na Assembleia, no serviço de culto, na prestação desse serviço a Deus, no culto a Deus. E o salmista nos lembra que este serviço a Deus no culto deve ser feito também com alegria. No verso 2, nós lemos: apresentai-vos diante dele com cântico. A palavra cântico é um outro termo que também se refere a um grito, a um brado de alegria, cantado, como que um canto. Parece complexo isso, né? Mas esse é o significado. Então, observamos que nos 2 primeiros versículos deste salmo, toda a terra é convocada a prestar culto ao Senhor. E de que forma? Com o coração cheio de alegria. Mas parece que nem sempre somos alegres no culto, não é verdade? Nem sempre somos alegres no culto. Então, qual a razão para esta alegria? Qual a razão para esta alegria? A resposta está no versículo 3. Os feitos de Deus em favor do seu povo. Sei que o Senhor é a sequência do texto, e o que vem em seguida são a razão para esta alegria. Este saber tem a ideia de reconhecer publicamente. Lembra quando nós falamos que o salmo está como que duvidando de que aqueles outros aos quais ele está escrevendo saibam disso? Mas é mais que um saber intelectual, é algo que tem a ver com um reconhecer publicamente. Eu sei e reconheço isso diante de qualquer pessoa. Eu sei que Ele é Deus, e eu não negocio essa convicção que está no meu coração. Eu não negocio essa verdade que está no meu coração, independente do que tem sido pregado na sociedade, dos movimentos contrários, dos projetos que estão nos parlamentos do nosso país, contrários aos princípios bíblicos, contrários a esta verdade, em oposição a essa verdade. Isso não muda a convicção do que eu sei, do que sabemos, do que reconhecemos e de forma pública que Ele é Deus, e confessamos que o Senhor, o Deus que estabeleceu o seu povo, é o único Deus. E esse saber é, portanto, uma confissão de fé, é uma expressão daquilo que eu creio, que eu tenho certeza, que faz parte daquilo que é mais íntimo de mim, a minha fé. Sim, esta alegria no culto procede, veja, irmãos, de nosso conhecimento de Deus. Se o conhecemos, se sabemos quem Ele é, haveremos de cultuá-lo com alegria. O contrário disso também é verdadeiro. Por que a nossa falta de culto? Por que por que somos tardios em cultuar? Isso tem a ver com a nossa falta de conhecimento do Senhor. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Preste bem atenção nisso. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, diz o verso 3. A tradução Revista e Corrigida diz assim, de uma forma mais clara, eu diria, não é diferente, mas de uma forma mais clara. Vamos fazer assim, leia vocês aí o verso 3 mais uma vez, todos juntos. Agora olha como a Revista Corrigida diz: sabei que o Senhor é Deus. Bom, parecido, né? Agora olha essa parte: foi Ele e não nós. Que parece que
esse pensamento seria o pensamento do lado oposto, o pensamento que talvez mais tomasse força contra esta verdade, contra as nossas convicções, de que a força é minha, de que a vida é minha, as habilidades são minhas, sou eu que decido, as coisas acontecem por causa de mim. Veja, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. É importante pensarmos que pertencemos a Deus. Eu vou repetir. É importante pensarmos que pertencemos a Deus como criaturas. Por isso, ele diz: todas as terras, porque todos foram criados, e se todos foram criados por Ele, logo todos pertencem a Ele. Como nós lemos nos textos no Salmo 89, a ordem dele sobre o mar, a soberania dele sobre o norte e o sul, sobre os montes de Israel, Tabor, Hermon, né? Nós lemos. Ele criou todos, Ele criou você. Antes de nós existirmos, na eternidade Ele nos conheceu, determinou o lugar onde nasceríamos, a família, a nossa história, onde iríamos congregar, quando o reconheceríamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Desde a eternidade nos garantiu em Cristo a vida eterna. Desde a eternidade nós pertencemos a Ele. E a outra expressão, dele somos, ou seja, tudo e todos foram criados por Ele e pertencem a Ele. Mas notem que Ele é não só o Criador, mas também o Senhor do seu povo, o Senhor da sua igreja. Por isso diz: e dele somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Os irmãos concordam comigo que nós somos do Senhor como que duas vezes? Sim ou não? Você entende isso? Por que, Amanda? Porque Ele nos criou. Toda a criação pertence a Ele. Todos os homens de todas as épocas. O mar pertence a Ele, a terra pertence a Ele, as demais criaturas pertencem a Ele, o universo pertence a Ele. E depois Ele nos chamou. E Ele nos chamou em Cristo Jesus para a salvação. E aí Ele nos tornou como Ele diz, rebanho do seu pastoreio. Aí o salmista diz: e dele somos povo dele. Como que duas vezes pertencentes ao Senhor. Você entende isso? Nós não nos criamos sozinhos e não nos sustentamos sozinhos. É interessante quando Paulo chega ali a Atenas e começa a falar aos atenienses que eram completamente idólatras. Eles tinham vários altares que apontavam, né, para algum Deus, e eram vários. E Paulo usa esse argumento. Quando ele olha um dos altares, aí há uma discussão teológica aí, que diz que aquele altar desconhecido era para algum Deus também, mas que Paulo usa aquilo para apontar o Deus verdadeiro. Outros dizem não, se refere ao próprio Deus aí que eles desconhecem, e se refere a Deus mesmo. Então há essa discussão nesse sentido, mas Paulo usa aquilo e começa a falar do Deus desconhecido, e aí ele usa o Deus que fez os céus e a terra, o Deus criador. Ele usa esse argumento, o Deus que fez tudo, porque quando dizemos se foi Ele que fez, pertence a Ele. Se Ele me fez, eu pertenço a Ele. Se Ele fez o mundo pertence a Ele, porque foi Ele que fez. Não é assim que nós usamos esses termos no dia a dia? Nós criamos algo e dizemos: me pertence, foi eu que fiz.
me pertence, foi eu que fiz. E aqui está o sentido dessas coisas. Lá Paulo diz: pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, no versículo 25, capítulo 17 de Atos. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida. Ele deu vida, respiração e o que mais? Tudo mais. Foi Ele que deu. E pertence a quem? A Ele. Pertence a Ele. Ele criou o seu povo pertence a Ele. Por isso, Ele cuida do seu povo como um pastor cuida de suas ovelhas. Então, com o entendimento destas coisas, servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Mas nem todos os servem, muito menos com alegria. Como é isso? Ora, todas as terras são chamadas para este serviço. Pense, queridos, comigo. Ao mesmo tempo que há um chamado geral para todos da terra, porque Ele os criou, é um chamado geral, todos são chamados, e esse chamado ele é desobedecido, esse mandamento é quebrado, é desobedecido. Por quê? Porque todos não veem a sua presença, toda a terra não vem a sua presença. No entanto, há aqui um sentido especial desse chamado, ou seja, um chamado especial, quando por meio de seu Filho Jesus Cristo, o Supremo Pastor, resolveu agregar ao seu rebanho pessoas que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. E aqui há um sentido de toda a terra, de todos os lugares da terra, de todo o tempo, todos os tempos na terra, da história da terra. Ele chamou pessoas para serem agregadas. Deixe-me partir para a conclusão, dizendo 3 coisas, queridos. Primeiro, sabemos quem Deus é e o que Ele fez por nós. Você sabe? Você entendeu até aqui? Tem compreendido? Por meio da sua palavra, ficou claro? Sabemos quem Deus é e o que Ele fez por nós? Nosso culto com alegria dependerá disso, dessa compreensão, desse entendimento. Não se trata de uma alegria forjada pela habilidade dos homens, pela habilidade do homem. Não é uma alegria que é criada por alguém, como muitas vezes acontece, né? Como que forçando, às vezes, dando um jeitinho para que as pessoas se mostrem alegres ali. Sabe, qualquer outra que procede do conhecimento de quem Deus é e do que Ele fez por nós. Conhecimento disso. Essa alegria procede dessas coisas. Sem esse entendimento não haverá alegria e entusiasmo, e corremos o risco de que o nosso culto se torne como uma farsa, um equívoco. Por que isso? Há muitas pessoas que são sustentadas por um tempo nas igrejas, por muitos motivos, que não essa compreensão. Qual é o seu motivo? O porquê você veio aqui? O porquê você está aqui esta noite? Há muitos equívocos quanto a vir à presença de Deus, mas nós somos chamados a vir porque sabemos quem Deus é e o que Ele fez por nós. Em segundo lugar, quem somos, quem éramos? É uma pergunta interessante, é algo importante para pensarmos. Por causa de nossas próprias fraquezas e pecados, nós éramos afastados do culto. Nós nascemos em pecado nos concebeu nossas mães, diz o salmista. Nós já nascemos pecadores,
As crianças já nascem pecadores, separados de Deus, por causa dos seus pecados. Todos nascem separados de Deus, e assim era o nosso estado. Éramos separados da pregação, do ensino, para obter esse conhecimento, para termos esses conhecimentos, para conhecermos ao Senhor. Éramos separados disso, éramos separados da comunhão com os santos, da participação da igreja, quando no mundo nem sequer sonhávamos em um dia estarmos num lugar como esse, separados desse conhecimento. Éramos todos como ovelhas desgarradas. Esse era o nosso estado, quem somos, quem éramos. Mas vejam como a graça de Deus agiu de forma tão maravilhosa em nossas vidas. Nós ouvimos por meio da palavra a voz do Supremo Pastor, ouvimos a sua voz, e essa voz nos deu vida, essa voz nos reuniu neste lugar, de forma que podemos dizer: foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, e então haverá alegria em servi-lo, haverá alegria no culto. Diz o profeta Isaías, pensando ainda quem somos e quem éramos, o profeta Isaías diz: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Esse era o nosso estado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas pelo caminho. Uma tradução que diz: cada um se desviava pelo seu caminho para se desviar, e todos desconheciam o caminho do Senhor, desgarrados, afastados, perdidos, cada um no seu caminho, desconhecendo o caminho do Senhor. Mas o Senhor fez cair sobre ele, aí faz referência a Jesus, a iniquidade de nós todos. Olha a resposta de Deus. Por um lado ele diz: olha como andávamos desgarrados, cada qual com o seu caminho. Aí ele vai completar o versículo, o profeta Isaías vai dizer assim: mas o Senhor, esse Yahvé, fez cair sobre Jesus, sobre ele, a iniquidade de nós todos. É a resposta. E a iniquidade nossa caindo sobre Jesus na cruz, tomando sobre ele os nossos pecados, fez com que nós encontrássemos o caminho, fôssemos achados para o caminho, tornados para o caminho. Hoje todos aqui, os que estão em Cristo, têm desfrutado da graça de Deus. Todos que estão em Cristo têm da graça. Nós não éramos seu povo, não éramos, mas Ele nos fez seu povo, de modo que somos participantes da nova aliança do sangue de Cristo, comprados por Cristo, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Nós que éramos ovelhas desgarradas, agora somos ovelhas do seu pastoreio. Nós que estávamos distante do pasto do Senhor, distante do Senhor, agora fomos trazidos para perto, para sermos alimentados e protegidos e guardados por Ele, pelo Senhor, pelo Supremo Pastor. E hoje Ele nos diz: eu sou o seu pastor. A palavra do Senhor para nós que o conhecemos e temos conhecido é: eu sou o seu pastor, você me pertence e eu cuido de você. E isso, irmãos, é o que devemos lembrar todas as vezes que nos reunimos para cultuar a Deus nesse lugar. Nós pertencemos a Ele, nós pertencemos a Ele. Em terceiro lugar, como Ele nos chama. Primeiro falamos de quem é Deus, né? Quem Ele é e o que Ele fez por nós. Falamos o que somos, o que éramos. E agora, em terceiro lugar, como Ele nos chama. A cruz é a resposta. O bom pastor deu a sua vida por suas ovelhas. Ele nos resgatou com o seu próprio sangue e nos deu uma nova vida. Por isso podemos dizer: Ele nos fez e dele somos. Ele nos resgatou, Ele nos deu nova vida. Então,
Ele nos fez e dele somos. Disse o Senhor Jesus em João capítulo 10, versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Como? Segunda parte do verso 16 de João 10: elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Mas observe isso: elas ouvirão a minha voz. Estamos entre estas ovelhas que ouvem a voz de Cristo e que são convocadas para adorar e servir a Deus com alegria. Lembre-se que ele diz: essas minhas ouvirão a minha voz. Por fim, será que podemos nos apresentar diante de Deus com falta de entusiasmo, como se nós não soubéssemos quem Ele é e o que Ele faz por nós? Eu diria, queridos, até mesmo quando estamos passando por muitas dificuldades. As dificuldades da vida, elas são extremas, muitas vezes. Mas eu diria, não há nada que consiga sobrepor a esse sentimento, essa convicção de que Deus é soberano sobre todas as dificuldades às quais nós passamos. Tudo, Deus é soberano. Às vezes nós não estamos tão entusiasmados porque talvez a gente tenha saído de nossas casas com problemas. Mas se temos essa convicção, essa compreensão de quem Deus é e o que Ele faz por nós, logo em que nós nos envolvemos com esse ambiente, o ambiente do culto, da adoração, do louvor, da oração, no compartilhar de Sua palavra, aquelas coisas elas começarão a se diminuir, a ficar pequenas. E isso por causa desta compreensão de quem Deus é, daquilo que Ele pode fazer. É vergonhoso que haja tanto entusiasmo muitas vezes para ir ao cinema, a outros lugares de lazer, mas muitas vezes frieza para cultuar a Deus. Triste, né? Para muitas dessas coisas nós não medimos esforços. Imagine pegar um ônibus lotado, muitas vezes, aqueles que não, alguns pagam um carro, gastar um dinheiro a mais, né? O esforço, pagar um pouco mais, pegar um carro para ir numa programação, um cinema, enfrentar filas para comprar o ingresso. Procuramos superar quaisquer obstáculos que impeçam de ir a certos lugares e ficamos realmente entusiasmados com momentos agradáveis desta vida. Mas por vezes no culto, mal abrimos a boca para cantar, parece não haver alegria, não há entusiasmo, nossas atitudes fazem parecer que estamos num velório ou algo assim, muitas vezes. É triste isso. Tem a ver com essa falta de compreensão. Toda a terra está cheia, queridos, de murmuração e reclamações. Sabe, o que eu quero dizer é de uma multidão que não tem esperança, de uma multidão que eu diria até eles murmuram ou reclamam, porque eles não têm onde se apoiar, eles não têm para onde olhar, eles não têm ideia, noção de quem é Deus e do que Deus pode fazer. Então é natural, não é de se surpreender que o mundo espera, é de se surpreender. Mas veja, eles não têm o que você tem e conhece, eles não têm o que você tem, eles não têm o que você conhece e tem conhecido, e porque o conhecemos, somos chamados a servi-lo com vozes de alegria e júbilo, vozes que confessam
que o Senhor é Deus, que por mais que o mundo esteja desabando, e a gente olha cada coisa absurda que tem acontecido, especialmente nos últimos anos, na TV, as invenções do homem, as muitas ali propostas, projetos de lei e contrários a Deus, em oposição a Cristo, e você fica espantado e diz: será que o homem por si só? Eu estava ouvindo o pastor recentemente falar em uma de suas mensagens. Ele diz assim: tem o dedo do inimigo por trás, tem a mão do inimigo por trás dessas pessoas, desses projetos. Vivemos dias maus, e isso por vezes pode nos assustar, mas ainda assim, o chamado não é para olhar para isso, o chamado é para olharmos para aquele que Ele é. Se Ele é Deus, que importa? Haverá problemas, dificuldades, coisas horríveis no mundo acontecendo, contudo, Ele é Deus, Yahvé é Deus. Esse é o entendimento. Nesta noite, queridos, por Sua palavra, Deus nos traz a memória que Ele nos fez e dele somos. É isso que temos aprendido hoje, como motivo de louvá-lo, de servi-lo, de participar do culto com alegria. Por quê? Porque Ele nos fez e dele somos. Ele nos salvou e nos fez ovelhas do seu pastoreio. Jesus Cristo é o nosso bom pastor, que agora nos alimenta, nos guia, nos protege. Lembra como cantamos? Espírito está lá, nosso agir, nosso sentir. Lembra da guerra da qual falamos pela manhã, aqueles que aqui estavam na escola bíblica dominical? Porque o Espírito se faz presente, então a natureza humana começa a puxar para o lado dela, mas militam entre si para que nós não venhamos fazer aquilo que é do nosso querer, a nossa própria vontade. Minha alegria, nossa alegria está ligada no momento do culto. De certa forma podemos dizer, alegria, e aí podemos aqui citar o motivo da nossa alegria: a comunhão com os irmãos, a vinda aqui, a presença. Olha aquele louvor, eu gostei tanto, eu gosto de ir à igreja quando o grupo de louvor toca aquele louvor, canta, eu gosto demais daquele louvor. Então é um motivo para você vir, é algo que você olha e chama a sua atenção, ou talvez os irmãos, o ambiente, enfim, tantas coisas. Veja, o culto ele pode trazer certa alegria, o culto em si, mas o entendimento, veja bem, queridos, especialmente o entendimento de quem Deus é e o que Ele fez por nós, por mim e por você. Somos pecadores, viemos de um grande resgate comprados no sangue de Cristo, de um grande resgate, e portanto adorar a Deus pode até passar pela obrigação, mas é um privilégio. É um privilégio adorar a Deus. Compreender isso precisa mudar a maneira como vemos o dia do Senhor. Como é que vemos esse dia? Esse dia é um dia de celebração, um dia no qual Deus nos reúne como seu povo, não só hoje, mas todas as vezes que nos reunimos para o culto solene, somos chamados a abrir os nossos lábios com alegria e louvor ao Supremo Pastor, por meio de quem obtivemos tão grande salvação. Ele me salvou, Ele me fez, eu pertenço a Ele, eu tenho que estar lá. E eu não vou me apresentar diante daquele que me fez, eu não vou me apresentar diante daquele que me criou, diante daquele que me chamou, diante daquele que me salvou. Eu não vou me apresentar diante dele. Servimos com alegria porque o temos conhecido e sabemos de onde viemos e o que Ele fez por nós. Servimos com alegria porque o temos conhecido, sabendo o que Ele fez por nós. Em nome de Jesus.
Se o Senhor Deus permitir, próximo domingo continuaremos uma outra parte, tão importante quanto esta, no Salmo 100, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos, oremos. Te agradecemos, ó Pai, por Tua Palavra, que nesta noite nos faz lembrar que o Senhor nos fez e pertencemos ao Senhor. Por isso somos chamados a servi-lo com alegria. O contrário destas coisas seria o afastamento, o distanciamento do Senhor, a não participação dos cultos, da pregação, da comunhão, mas um caminhar para uma condenação eterna, uma separação eterna no inferno. Ó Deus, o Senhor nos comprou com sangue precioso, o Senhor nos resgatou, pertencemos ao Senhor. Por isso estamos aqui, ó Deus, na Tua presença. Às vezes com tantos problemas ao nosso redor, tantas dificuldades, coisas que afligem nossos corações, nossa alma, mas com a convicção, com o entendimento de quem é o Senhor e o que o Senhor fez por nós. Por isso te adoramos com alegria, te servimos com alegria. Ajuda-nos, ó Deus, nesta compreensão, que cada dia, Senhor, que essa convicção seja mais profunda em nossos corações, mas queremos dispor nossas vidas e nossos corações para vir à Tua presença. Ajuda-nos para isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor.